Muitas pessoas sofrem na hora de passar um orçamento para um cliente porque não sabem exatamente o que colocar nesse orçamento ou até mesmo como enviar esse orçamento. E nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo isso e eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Então já se prepara aí porque as dicas aqui serão maravilhosas. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. E como eu estava falando, muitas pessoas simplesmente acabam sofrendo na hora de passar um orçamento, porque elas não sabem o que colocar no orçamento, não sabem as etapas, né, claras de um orçamento, não sabem se manda antes ou depois do briefing, não sabem por onde manda, em que formato que manda, se manda com muitas páginas, com poucas páginas, enfim. Aqui nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas para você colocar no seu orçamento, no seu método de trabalho, para você melhorar ele, para você conseguir alavancar o nível dele e, consequentemente, fechar mais clientes para o seu trabalho aí, aquilo que você oferece como serviço, certo? Então vamos começar a partir de agora. Eu separei aqui 6 dicas para te ajudar e a primeira delas é que você precisa colocar a descrição dos seus serviços, mas não é somente uma descrição básica ou até mesmo uma descrição rasa, é uma descrição detalhada. E por que isso? Porque o orçamento, querendo ou não, ele faz parte do contrato. Quando você vai passar o contrato, você vai precisar também colocar no contrato a descrição detalhada dos serviços que você vai oferecer naquele projeto. Então, quanto mais detalhado for, tanto no contrato quanto no orçamento, esses serviços, melhor é para você, que vai estar resguardado, né, daquilo que o cliente pode ou não pedir, e também melhor é para o seu cliente para ele entender o que ele vai receber de você enquanto profissional. Então é por isso que a gente fala sobre colocar a descrição dos serviços de forma detalhada, no maior detalhe que você conseguir colocar. Eu até coloquei aqui, ó, para você colocar a descrição dos seus serviços 100% detalhadamente. Então, quanto mais você falar sobre os seus serviços, melhor é. Por exemplo, se você vai fazer um post, ou melhor, um projeto de post para rede social, para o Instagram ou coisa nesse sentido, quantos posts serão de maneira unitária por semana? Você fechou por semana? Você fechou por mês? Se você fechou por mês, quantos posts darão no total? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você está ali num pacote de post com o seu cliente, e aí vamos supor que você fechou 20 posts mensais. E aí o cliente ele te pede os 20 posts na primeira semana, e aí por algum motivo ele acaba te pedindo mais ao decorrer das outras semanas porque ele precisa de mais. Só que no pacote total é 20. Então é por isso que é muito importante você decidir como que você vai distribuir a quantidade de posts de maneira mensal e também de maneira unitária, de maneira semanal e assim por diante. E conforme você vai definindo isso, você tem que descrever para o seu cliente entender. Ó, senhor cliente, na primeira semana são 5 posts, na segunda são mais 5, na terceira são mais 5 e na última são mais 5, totalizando assim, no final do mês, 20 posts no nosso pacote. Você pode pedir os 20 posts na primeira semana, na última semana, no meio do mês? Pode, mas aí a gente não terá mais posts durante o restante desse tempo aí que vai ficar vago. Então é por isso que é muito importante você descrever e detalhar tudo muito claro. E tem outra, muitas vezes também as pessoas fazem os posts, ou até mais que isso, e elas precisam pesquisar imagens, precisa pesquisar o conteúdo, precisa pesquisar muitas vezes os elementos, criar uma identidade visual no que tange realmente ao visual para aquele Instagram específico, para aquela rede social específica. Então você vai fazer somente o post, você vai receber todo o conteúdo do seu cliente e vai entregar somente o visual para ele, ou você vai ter que fazer alguma coisa além do post, você vai ter que criar conteúdo, você vai ter que pesquisar na concorrência, você vai ter que estudar o segmento, o que você vai precisar fazer. Por que eu tô falando isso? Porque além de colocar de maneira detalhada, isso também pode alavancar, pode aumentar o preço do seu projeto conforme você está cobrando aí do seu cliente. E outra coisa, além do post, indo agora um pouco mais para o lado de identidade visual, se é uma identidade visual, qual é o processo que você vai fazer? Você vai chegar logo direto na criação e na entrega? Ah, eu vou criar e já vou entregar? Ou você vai passar por um processo, por algumas etapas? Se você for passar por algumas etapas, quais são essas etapas? Pesquisa, conceito, rascunho, metodologia, finalização, entrega, apresentação. É muito importante você colocar cada etapa de uma identidade visual ou até mesmo de algum outro projeto que você esteja fazendo para o seu cliente estar ciente de tudo aquilo que você vai fazer e, consequentemente, também é muito importante você colocar
o prazo que isso vai durar, né? O quanto de tempo você leva para fazer, por exemplo, a parte da pesquisa, depois quanto tempo você leva para fazer a parte de criação e assim por diante. Então, descrever os serviços de maneira detalhada é muito, muito importante e é indispensável nesse orçamento. A segunda dica que eu tenho aqui preparada para você é o formato de entrega. Por exemplo, os posts que a gente tinha citado ali que você está fazendo para o seu cliente. Como que ele vai ser entregue? Ele vai ser entregue em PNG, ele vai ser entregue em PDF, com um planejamento ali, com algumas legendas, caso você esteja também criando conteúdo. Ele vai ser entregue no formato JPEG, fechado já, só para o cliente postar. É você que vai postar? É o cliente que vai postar? Outra coisa, você vai entregar o formato do arquivo aberto para ele, no .psd, ou até mesmo no CorelDRAW, no Figma, coisa nesse sentido? Como que você vai fazer? Se você vai entregar o arquivo PSD, tem alguma coisa a mais que você vai cobrar, ou você vai entregar 100% de graça? Por isso que é muito importante você também colocar o formato de entrega do serviço que você está oferecendo. Além dos posts, por exemplo, identidade visual. Você vai entregar a identidade visual como? Num documento, né, zipado, tipo assim, você vai colocar tudo numa pasta, vai zipar e vai mandar para o cliente por e-mail, ou você vai colocar tudo num link do Drive. Esse link do Drive, quanto tempo de acesso o cliente tem? Ó, cliente, estou te entregando aqui todos os formatos, aí você descreve os formatos. PDF, JPEG, PNG com fundo, PNG sem fundo, SVG, EPS, etc, etc, etc. Estou te entregando todos esses formatos nesse link do Drive e você tem acesso a ele durante 3 meses. Depois disso, ele vai expirar e eu não tenho mais nenhuma responsabilidade de manter esses arquivos nos meus documentos. Então é muito importante também você sinalizar ao seu cliente desse formato de entrega, como que você vai entregar e por onde você vai entregar, quais formatos você vai entregar nesse projeto que você está oferecendo para ele. Além de como você vai entregar, é muito importante também o cliente ficar ciente de quando você vai entregar. E aqui vem a terceira dica, que é sobre o prazo de entrega. Quanto tempo vai levar cada etapa e no projeto total, quanto tempo você vai demorar para entregar o projeto finalizado. Ó, cliente, começamos o projeto no dia 20 do mês 3, por exemplo. Lá no dia 20 do mês 4, totalizando um mês, eu te entrego o projeto final já com tudo pronto, só para você aprovar, só para você me dar o aval, me dar o feedback positivo ou negativo para a gente continuar seguindo em frente. Então, assim, é muito importante também o cliente saber quando você começou o projeto e quando você vai terminar. Caso tenha alguma alteração de data durante esse tempo, é muito importante também que você sinalize para o seu cliente, porque senão ele vai ficar totalmente perdido e aí não vai ser legal nem para você e nem para ele. A quarta dica aqui seria sobre o preço. É muito importante também você já colocar no orçamento quanto custa o seu serviço, quanto vale aquilo que você está ofertando para o seu cliente. E também é muito importante você colocar o valor, o preço de cada item separado e depois colocar o total. Isso daqui é muitas vezes utilizado em técnicas de marketing, né? Em questão de preço, em questão de valor, em questão de números, para você começar a ancorar o seu preço. Então você coloca ali os itens descritos, né, certinho, cada um com seu preço na frente, e depois você coloca o total para o cliente ver quanto custa o seu serviço, quanto custa cada etapa e o total. Se você colocar só o total, você pode muitas vezes assustar o seu cliente com um valor montante, né, com um valor ali cheio. Então é por isso que você primeiro mostra ele desmembrado e depois você mostra o total, e aí você pode até dar um desconto para ele. E aí entra também a quinta dica, que são as formas de pagamento. Como que esse cliente vai pagar para você? Como que você quer receber? Você quer receber 100% antecipado? Você quer receber 50-50? 40-60? Como que você quer receber? E outra, no 100% antecipado, o cliente vai te pagar tudo de uma vez, logo de cara, antes mesmo de você começar o projeto. Será que ele não merece um desconto de 5%, de 7%, de 10%, dependendo do tamanho do projeto? Fica aí ao seu critério, fica aí para você pensar. Outra coisa, você como prestador de serviço, é muito importante que você tenha algumas formas de pagamento. Então, como que o cliente pode te pagar? Além do preço, como que ele também pode te pagar? Ele pode te pagar no Pix, na transferência, né, normal, aquela transferência comum. Ele pode te pagar por boleto, ele pode te pagar por cartão. Se é no cartão, é em quantas vezes? Tem juros? Não tem? Em quanto tempo você pode parcelar? Enfim, tudo isso precisa estar descrito no seu orçamento. Por fim, mas não menos importante, a sexta dica aqui que eu separei são as letras miúdas. Essas letras miúdas não serão tão miúdas assim no nosso orçamento, porque o cliente vai ficar a par de tudo, ele vai ficar ciente de tudo. Nesse caso aqui, eu coloquei algumas coisas para você se atentar. Por exemplo, quantas alterações o cliente pode fazer durante o projeto? Ele pode fazer 5 alterações totais, ou ele pode fazer 5 alterações sendo uma no início,
uma no meio e 3 no final. Como que você vai diferenciar quais alterações ele pode fazer? Se essa alteração é muito mais conceitual ou se essa alteração é muito mais visual? Você precisa ter isso na sua mente e deixar o cliente ciente disso também logo no orçamento. Outra coisa, dependendo do projeto que você está fazendo, muitas vezes, por exemplo, identidade visual, tem a papelaria. Essa papelaria, você que vai imprimir ou você vai fazer um meio campo para o cliente, para ele imprimir uma gráfica online ou até mesmo numa gráfica numa cidade dele? Porque muitas pessoas confundem, né? Acham que você, como profissional, vai entregar tudo pronto já. Além da identidade visual, né, que vai para o computador, que vai para o digital, eles também acham que você vai entregar o impresso. Então é muito importante você deixar claro, ó, os impressos desse projeto não são responsabilidade minha, ou então os impressos desse projeto são responsabilidade minha, porém com um acréscimo no valor ou até mesmo 100% de graça, como o over delivery, aí depende muito de você. Outra coisa, qual é a validade desse orçamento? Você mandou orçamento, o cliente tem quantos dias para te responder para ainda ter esse valor total que você colocou, o valor final? Ah, são 7 dias para ele me responder, depois disso o valor pode aumentar. Ah não, são 15 dias. Ah não, meu orçamento não tem validade. Isso também é muito importante, porque isso, querendo ou não, tem um peso jurídico quando você coloca. E outra coisa, a gente falou sobre o formato de entrega do arquivo, certo? Então a gente colocou lá PDF, JPEG, taranana, só que é muito importante também falar e salientar para o seu cliente qual formato de arquivo você não vai entregar. Eu não vou entregar, por exemplo, em CorelDRAW, porque eu não uso CorelDRAW, eu nem tenho CorelDRAW, então não tem como eu entregar em formato de CorelDRAW. Se ele quiser, se ele fizer muita questão, eu posso cobrar uma porcentagem, uma taxa extra e entregar em CorelDRAW. Ah, você vai me entregar no Canva, um arquivo editável no Canva? Não, não vou te entregar no Canva. Então é muito importante você também colocar os arquivos que você vai entregar, mas também colocar os arquivos que você não vai entregar, os formatos dele, beleza? Então assim a gente finaliza as nossas 6 dicas aqui em questão de orçamento, para você ter muito mais palpável no seu dia a dia, no seu projeto e também no seu processo de trabalho, para você aumentar a sua qualidade, aumentar o seu profissionalismo e também fazer com que o cliente fique muito ciente daquilo que você está oferecendo para ele. Lembrando, isso vai resguardar tanto você quanto o seu cliente. Amanhã ou depois, se o cliente quiser falar alguma coisa, se ele quiser debater alguma coisa, você pode puxar o orçamento e falar aqui, ó, eu te entreguei isso, eu te prometi isso, estou te enviando isso. Outra coisa também, isso é muito importante para você já pegar e já colocar no contrato, caso você utilize. Se você não utiliza, tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre contrato e eu recomendo você assistir porque é muito importante, beleza? Enfim, são dicas valiosas, dicas assim de primeira mesmo, porque isso tudo vai fazer você evoluir o seu nível como profissional e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe-me saber. Clica aqui no like, comenta aí embaixo, dê o seu feedback. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui também que eu vou te responder e a gente vai trocando ideia. Ó, não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos conteúdos, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.